Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos para a nossa aula de História para o quarto ano. Eu sou a professora Samira e o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é formação da população cuiabana. Olha que legal! Vamos falar dos primeiros habitantes aqui de Cuiabá. Quem foram? Sim, segundo relatos feitos pelos bandeirantes no século XVIII, estima-se que viviam aqui cerca de 10 mil indígenas. Sim, olha o tanto, pessoal. E em sua maioria, eles eram da etnia Bororo. Olha aqui uma foto deles, feita na época, né? E aí a gente fala dos segundos que chegaram, os bandeirantes paulistas. A ideia inicial deles era a captura de indígenas. Eles capturavam os indígenas para escravizar, né? Só que quando chegaram aqui, encontraram ouro. E aí, ó, a ideia mudou na hora, né? Para que capturar índio se a gente pode ficar com ouro? E então surgiu a forquilha, que foi através da povoação motivada pelos que queriam fazer fortuna entre o rio Cochipó e o Ribeirão Mutuca. Ou seja, as pessoas sabiam do ouro que tinham aqui e queriam fazer fortuna, então vinham para cá. E aí acabaram povoando todo esse espaço. E aí, juntamente com as bandeiras, ou seja, junto com os bandeirantes paulistas, também vieram indígenas de outras etnias, de outras localidades, que vinham escravizados, né? E também africanos escravizados, ou seja, esses três já estavam formando a população cuiabana. E aí, pessoal, o segundo ápice da população foi na Marcha para o Oeste. Era um projeto criado pelo Getúlio Vargas, que foi presidente durante o Estado Novo. Era um incentivo à migração da população para o centro do país, principalmente aqueles da região Nordeste. E aí, a intenção dele por detrás disso, além de desenvolver o centro do Brasil, era também preparar o terreno para ocupar a Amazônia. Ele queria adentrar a Amazônia e aí ia preparando o terreno aqui pelo centro. Nessa época foram fundadas 43 vilas, além de terem sido construídos 19 campos para pouso. Bastante, né? E aí, pessoal, mais de 5 mil índios foram empregados em obras de infraestrutura, que construíram 1,5 mil quilômetros de estradas e de rios, ou seja, eles foram construindo estradas e também desbravando os rios, né? E foi nessa época que Cuiabá ganhou a sua primeira avenida, sim, a Avenida Getúlio Vargas. E, além da avenida, ganhou também novos edifícios e outras rodovias. Aqui a gente pode ver os cartazes da época dessa marcha para o oeste. Aqui a gente vê, ó, que eles só consideravam mais aqui o litoral, né? E aí que as pessoas iriam sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, até o centro do Brasil. E aqui foi a formação, a nova capital de Goiás, Goiânia, que ela foi o ápice dessa marcha, né? Aí aqui, ó, um cartaz que eles usavam provavelmente para convencer as pessoas de irem para trabalhar e de habitarem esse novo território. E aí a gente vem falar de outro que foi um boom, que foi o Programa de Integração Nacional. Ele foi criado na época da ditadura militar, em 1960. E era um incentivo do governo federal para a ocupação da Amazônia. Lembra que eu falei que Getúlio Vargas pretendia preparar terreno para adentrar a Amazônia? Aqui eles já estavam pensando em ocupar a Amazônia. Nessa época, pessoal, Cuiabá alcançou 100 mil habitantes. Sim, olha quanta gente veio morar aqui. A cidade era o portal da Amazônia, ou seja,
várias estradas foram ligando a cidade a Rondonópolis, Campo Grande, Goiânia, Brasília, Barra do Garças e Rondônia. Ou seja, ela era como se fosse um portal mesmo de acesso. E aí, também nessa época, migrantes sulistas vieram para o estado. Porém, como não conseguiram se manter no campo, eles optaram por morar em Cuiabá, ou seja, a população cresceu mais ainda. E aí, entre 1970 e 1980, Cuiabá dobrou sua população, alcançando 213 mil habitantes. Olha só quanta gente. E aí, 10 anos depois, 1980 e 1990, dobrou de novo, chegando a mais de 400 mil pessoas, ou seja, a população quadruplicou, né? Cresceu 4 vezes. Só que esse crescimento muito rápido, muito acelerado, ele acaba ocasionando algumas consequências. E aí, entre 1960 a 2015, a cidade cresceu 10 vezes, ou seja, 1000%. Olha quanta coisa, gente. E aí, essas pessoas não tinham onde morar e acabaram surgindo vários bairros de maneira muito rápida, né? Esses bairros tinham que ser feitos de maneira rápida. O que acontece? Eles não tiveram uma infraestrutura adequada, ou seja, muitos não tinham nem tratamento de esgoto, de água, saneamento básico, né? E também ocasiona, pessoal, um impacto nos costumes locais, ou seja, as pessoas que vêm de outros locais, eles trazem a sua herança cultural daquele local. E aí vai agregando na cultura daquele local já. Então, acaba que nessa época, as pessoas meio que foram trazendo seus costumes e mudando um pouquinho. E aí, as diversas migrações ocorridas em Cuiabá contribuíram diretamente para a formação da população e também da cultura cuiabana, ou seja, é uma mistura de todas as outras culturas que vieram para cá, né? Principalmente a dos indígenas, dos africanos e também dos europeus e de outras regiões do Brasil. Apesar do rápido crescimento populacional na década de 70 e a influência das culturas sulistas, Cuiabá é reconhecida por valorizar e preservar suas raízes. Ou seja, lembra que eu falei que as pessoas, esse crescimento rápido podia mudar os costumes locais? Mudou sim um pouco, mas Cuiabá é uma cidade que ela preserva muito a sua cultura original. E a gente vê isso em várias coisas, né? Vários incentivos que tem aqui para o preservamento dessa cultura. Pessoal, eu quero saber quem é que já fez a sua parte pra gente, ó, dar tchau para esse vírus e mandar ele para bem longe. Já fizeram? Então, ó, quem não fez, já faz. Lavar as mãos com muita frequência, continuem em casa, usem as máscaras só para quem for sair e se cuidem, tá? Um beijo e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.